O pediatra tem a função de orientar, de dar uma boa base para esses pais, tanto para eles se sentirem seguros, quanto para garantir a saúde desse bebê. Para as mães de primeira viagem ou que já tiveram filhos depois de um longo tempo, a chegada de um bebê pode trazer muitas dúvidas e vale a pena recordar a primeira consulta, não é verdade? Porque afinal de contas, a primeira consulta é aquele momento onde a gente tira as dúvidas e coloca a vida para andar com a chegada do bebê em casa. Hoje comigo aqui no Tal Mãe Tal Filho, mais uma vez com alegria, a doutora Luane, bem-vinda! Obrigada, Sheila, pelo convite novamente, é um prazer estar aqui falando com você. E para falar hoje, gente, sobre a primeira consulta, né? Você que é mãe, você que está aí se preparando para viver esse momento, está pertinho do nascimento do seu filho, da sua filha, vamos tirar já algumas dúvidas? Doutora, quando levar na primeira consulta ao pediatra? Bom, a criança deve passar no pediatra entre o terceiro ou sétimo dia após a saída da maternidade, porque é nesse período em que o bebê já foi para casa, né, já surgiram as dúvidas, há critérios que a gente tem que observar e analisar nesse princípio para corrigir, como a amamentação, erros na amamentação que são muito comuns, avaliar o peso do bebê, avaliar se ele está amarelinho, né, a icterícia, e é um momento muito importante para intervir nesses problemas que são comuns no início. Então é bem logo no início, né? Depois de alguns dias já é importante ter essa primeira avaliação com o pediatra. E a pessoa, a mãe que está se preparando para o nascimento do filho, já deve marcar essa consulta antes? Como deve ser feita essa escolha? Né? Já deixo pré-agendado, escolho o pediatra depois, ou eu já conheço o pediatra antes? O que é o ideal? O ideal é pouco divulgado, porque o ideal é entrar em contato com o pediatra a partir da 32ª semana de gestação. É nesse momento que o pediatra entra em contato com a história desse bebê e dessa família. É muito importante esse contato anterior para a mãe já trazer seus medos, suas ansiedades, suas preocupações e já ir se preparando, tirando um pouco essa ansiedade para a chegada do bebê. Nesse momento, a gente tem a tranquilidade de explicar os primeiros cuidados com o bebê, orientações quanto à amamentação, que facilitam muito quando o bebê nasce, a mãe já chega mais preparada, mais segura, e isso faz diferença no sucesso da amamentação. A gente orienta como dar o banho, essas perguntas corriqueiras que às vezes na consulta com o bebê é tanta novidade que acaba a mãe não perguntando e em casa, né, sozinha, às vezes ela vai pensar como que eu vou agir, né? Isso gera muita insegurança. Eu achei muito interessante, né? Você está falando, eu achei muito interessante, porque eu também não sabia disso, como a senhora disse, o ideal é pouco divulgado. E eu vejo que é importante mesmo, porque na grande maioria o pediatra que pega o bebê no parto não é o pediatra que acompanha o bebê depois do seu nascimento. E muitas vezes pode ser que já tenha uma situação de um probleminha no coração, alguma situação que já é detectado dentro da barriga e que depois, já com a conversa com o pediatra, essa mãe já vai ficando mais tranquila, né, doutora? Sim, inclusive se é o pediatra de escolha na família, a mãe faz questão que esse pediatra faça sala de parto, isso pode ser conversado também nessa primeira consulta. E o objetivo é justamente esse, prever o que pode acontecer após o parto, né? O que esperar dessa criança, se é uma criança rígida ou que já tem alguma alteração no ultrassom fetal. Então é muito importante. Olha que interessante, né? É uma dica boa para você que está gestando aí na expectativa do seu filho. Se você já está na 32ª semana, então você já pode começar a buscar aí na sua região. Se você já sabe, né? Eu já sei quem eu quero que vai me acompanhar o meu filho. Já tenho a pediatra da família, bem isso, né? Você já pode marcar então a sua consulta e fazer esse caminho, né? Que eu achei muito interessante, que com certeza trará muito mais segurança, né? Bem isso, porque já tem um preparo antes. E quando chegar o bebê, né? Chegou o bebê, teve o nascimento, então de 3 a 7 dias, isso, né? Marca a primeira consulta.
Na primeira consulta, o que a mãe deve levar? Bom, é imprescindível que a mãe leve o papai do bebê ou quem acompanha a mãe nesses primeiros dias, que vai estar ajudando nessa rotina de casa, né? Às vezes o vovô, a vovó, um amigo, um parente. E o cartão da gestação, né, da mãe, com todos os exames, tudo anotado pelo ginecologista e obstetra, e o cartão do bebê com os dados do hospital, que isso é importante e faz parte dessa primeira avaliação. E o que acontece nessa primeira avaliação, doutora Luane? Bom, essa é uma consulta que eu falo que não tem que ter pressa, tem que sair sabendo que vai demorar. Não porque vai ficar esperando ser atendido, mas porque a conversa vai ser longa. Exatamente, tem que ser longa, tá? O pediatra tem a função de orientar, de dar uma boa base para esses pais, tanto para eles se sentirem seguros, quanto para garantir a saúde desse bebê, né? Então a gente vai sempre abordar um aspecto amplo, não só avaliar o bebê, mas o ambiente que ele está inserido, né? Os fatores externos que podem afetar a qualidade de vida desse bebê, então é bem demorada e bem importante. Na parte física, né? Se você, nossa, tem pouquinhos dias que meu filho nasceu, né? A senhora trouxe a questão da icterícia e tantos outros pontos. Quando o bebê chega para a pediatra olhar, o que ela vai olhar fisicamente naquela criança? Que os pais precisam estar atentos, porque às vezes, né, pode ser que, às vezes é bom anotar até mesmo, né? Talvez você assistindo o nosso vídeo hoje, você já tem uma pediatra marcada, vai anotando aí alguns pontos para você também tirar as suas dúvidas com a sua pediatra diante de tantos pontos. Sim, a gente avalia o estado geral da criança, né? A gente observa muito o vínculo da mãe com a criança, que é um ponto importante para a gente observar se essa mãe tem sinais ou sintomas de depressão pós-parto, que é muito comum. O pediatra, por ser um profissional que entra mais em contato com a mãe nesse período, é função dele também fazer a triagem para esse diagnóstico, para o encaminhamento da mãe. A gente avalia, obviamente, o peso, a hidratação, se está amarelinho, o coto umbilical, o estado desse coto, se está tudo bem ou se tem sinais de inflamação. Avalia número de evacuações, diurese, a história familiar dessa criança, que é muito importante para prever os riscos, a nutrição, principalmente como está essa amamentação, como a mãe está se sentindo durante a amamentação, os cuidados com o seio, se ela está dominando bem a técnica, porque uma boa técnica garante um sucesso da amamentação, né? Basicamente isso, e é a base de tudo, né? Não tem como fazer pela metade essa consulta, tem que ser nos mínimos detalhes. Porque com certeza, principalmente as mães de primeira viagem, o primeiro filho, que é de fato assim, a gente só aprende a ser mãe sendo. Quando nasce o filho, você já leu muita coisa, você já viu muita coisa, tem gente na família, já é tia, né? Mas quando chega o filho, a experiência ela é diferente. Quais são as maiores dúvidas que as mães chegam nessa primeira consulta? Isso é muito verdade o que você falou, porque depois que eu me tornei mãe, eu me tornei outra pediatra, né? A gente fica mais aberta às dúvidas, aos anseios, aos medos, né? Às expectativas. Então, as maiores dúvidas é quanto à amamentação, né? Se o leite é o suficiente, se a criança está mamando bem, o que fazer quando tem a fissura, e tamanho de fralda, as cólicas, refluxo, por que o bebê chora tanto, quer ficar só com a mãe, por que troca o dia pela noite. Essas são as dúvidas principais. Essas são as dúvidas principais. Gente, olha, nós vamos gravar um vídeo com a doutora Luane, viu? Nós vamos gravar um tal mãe, tal filho só para falar sobre cólica, para falar sobre amamentação, porque esse é um tema, são temas que demandam muitas coisas. Mas a amamentação, eu acho que de fato é uma das dúvidas maiores de mãe, porque a mãe, ela tem isso dentro dela de alimentar o filho, né? Quando o filho está nos braços, o que
Trocar a fralda, você tá ali, você tira, né? Você vê a sujeira, você vê se o filho precisa trocar a roupinha, se tá molhado de xixi, você sabe que precisa dar um banho físico. Mas internamente a mãe fica assim, meu Deus, será que ele tá com fome? Será que ele não tá? Né? Eu acho que essa é uma preocupação de toda mãe. Então, esse desejo do filho estar bem saciado, bem alimentado para a sua saúde. E a amamentação, ela é de fato um desafio no início, né? E é por isso que eu acredito que é também uma das maiores preocupações, por esse desejo materno de alimentar o filho, né? De alimentar no amor, no carinho, no abraço, no afago, mas também de saber que o seu filho está bem alimentado, saciado fisicamente. Sim, e por isso que é muito importante o acompanhamento regular do pediatra nesse momento. Porque às vezes essa questão do filho, do bebê só querer ficar no peito o dia todo, a noite inteira, dá essa falsa sensação de que ele está com fome, mas às vezes não. O bebê tem outras necessidades, né? Quer estar perto da mãe, quer sentir o cheiro. Às vezes eles têm sentimentos, têm sensações, medo, né? Tristeza. O bebê tem isso também. E ele saiu de um meio líquido, né? Os sons que ele escutava eram totalmente diferentes, a temperatura era sempre a mesma, né? Os ruídos eram ouvidos de maneira diferente. Então, ele quer esse aconchego, ele está em adaptação, né? Não necessariamente o bebê só chora porque tem fome, às vezes ele quer um aconchego, um conforto, né? Um acalento. E doutora, a senhora falou que depois que a senhora se tornou mãe, se tornou também uma outra pediatra, né? Como você lida hoje com esse processo, né? Com esse fato das mães, do WhatsApp, né? Desse incômodo até que as mães fazem, ai meu Deus, já vou eu mandar de novo uma mensagem para minha pediatra, meu filho tá assim, meu filho tá desse jeito, né? E tem coisas que hoje, como na medicina e também porque se tornou mãe já, tem coisas que você sabe que é até natural, mas como você olha para essa realidade das mães que vivem esse medo, né? E essa busca de segurança na pediatria? Olha, o pediatra tem o papel de ser acessível, tá? Agora com os aplicativos de comunicação, né? Isso se torna mais fácil. Na consulta, às vezes, não é possível tirar todas as dúvidas, acontecem imprevistos, então o pediatra tem que ter uma relação de confiança e empatia com essa família. Então, eu acho muito válido, eu acho que tranquiliza os pais e o próprio pediatra, né? De saber o que está acontecendo com o seu paciente, ser o primeiro a saber. Eu acho muito importante e válido. Quando se fala em recém-nascido, a gente calcula do tempo de que idade? De 0 a 28 dias. De 0 a 28 dias, essa criança é um recém-nascido. Se o recém-nascido ele fica doente, né, no caso tem febre, começa a ter alguns sintomas de alguma doença, é aconselhável levar num posto, num pronto atendimento, procura o pediatra de primeiro momento. Qual é o primeiro cuidado com o recém-nascido quando ele apresenta alguma doença? Olha, o recém-nascido, ele tem um sistema imunológico imaturo, ele é imunodeficiente, né, nesse período. Então, apresentou qualquer anormalidade, não só febre, sintomas tão evidentes, mas uma sonolência excessiva, recusa das mamadas, vômitos em jato, alterações do nível de consciência, convulsões, ele deve ser examinado o mais rápido possível. A gente não pode perder tempo com esse paciente. O que a gente orienta, por exemplo, para as crianças maiores, teve febre, medica, observa 24, 48 horas, até 72 horas, se o estado geral tá bom. Para o recém-nascido isso não vale, ele tem que ser avaliado. E até por isso vale aquela dica, né? Quando se é um recém-nascido, se tem um recém-nascido em casa, também esse cuidado com as visitas, né? Muita gente dentro de casa, por conta desse sistema imunológico, de fato, da criança que ainda está se formando, né? Então vale a pena esse cuidado, ainda mais nesse tempo que nós vivemos, tempo de pandemia, né? Vale a pena esse cuidado, esse zelo, porque é uma situação um pouquinho mais delicada, né, Sim, doutora? Exige um pouco mais de cuidado e atenção. Sim,
acidentes domésticos também que podem acontecer, mesmo que a criança não apresente naquele momento alguma alteração do nível de consciência, mas pela idade deve ser levado ao pronto-socorro também. Então tá aí para você que está se preparando para a chegada do seu bebê, para você também que é mãe de recém-nascido, nosso vídeo de hoje é especialmente para você. E eu queria que a doutora Luana deixasse aí a dica, né, para as mães que talvez vivem essa insegurança desse momento de ter um bebê tão pequenininho nos braços, um recém-nascido, que exige tantos cuidados, mas que também vai viver essa fase de aprendizagem. Uma coisa muito importante é escolher um pediatra atualizado, né? Outra dica importante é anotar as dúvidas, tá? Para não esquecer, chega na hora da consulta, é tanta coisa que sempre acaba ficando a dúvida para trás. Então, anotar as dúvidas, evitar procurar soluções mágicas na internet, rotinas milagrosas para o bebê, porque isso só aumenta a culpa na mãe. Porque ela fala, meu Deus, não consigo fazer nada do que está falando aqui, sou uma péssima mãe. E às vezes não é assim, né? O atendimento à criança tem que ser individualizado, né? Então evitar romantizar demais, roteirizar demais a maternidade. E ter uma rede de apoio nesses primeiros dias, né? Incluir o pai na rotina dos cuidados do bebê, né? Ou quem está auxiliando ele mais de perto. Ter horário de descanso, né? Isso tudo é muito importante, ter essa rede de ajuda. E a mãe se sentir que tá passando por um momento difícil, se sente angustiada, né? Às vezes ansiosa, sem ânimo, também procurar ajuda, né? Porque a depressão pós-parto a gente vê que faz parte desse contexto, não é raro, né? E às vezes é tanta coisa que a mãe vai se deixando de lado, e isso pode interferir muito no vínculo mãe e bebê. Então, é a dica de hoje para você que está aí acompanhando, sempre acompanha nosso vídeo aqui no canal da Canção Nova, Tal Mãe Tal Filho, falando sobre a primeira consulta, né? E essa importância tão grande de fato de escolher um pediatra atualizado naquilo que hoje a medicina vai evoluindo com o tempo, né? E se o pediatra tem essa disposição, esse desejo de saber das coisas, você vai vendo, né? Vai também percebendo. E se o seu coração tem afinidade, né? Eu percebo muito isso, porque o nosso coração, ele também nos diz como mãe, porque tem muitos pediatras, né? E muitas linhas de pediatria, tem pediatras que seguem diversas linhas. E o nosso coração como mãe também nos diz um pouquinho como a gente cuida do nosso filho. Se aquilo que o pediatra falou vem também de encontro com aquilo que você deseja cuidar do seu filho, daquilo que você lê, né? E não tenha receio, talvez, de buscar um outro pediatra, uma outra opinião. Então, se você é gestante, já faça isso hoje. Ai, nossa, não sei, né? Eu estou aqui já com quase 40 semanas e ainda não sei em que pediatra que eu vou levar o meu filho. Faça uma boa pesquisa, né? Olhe de fato. Busque conhecer as pessoas, crianças, mães que levam os seus filhos em pediatras. Faça uma boa pesquisa. Deixe também o seu coração como mãe dizer, né, como você também deve cuidar e seguir aí com um bom médico acompanhando o crescimento do seu filho e te ajudando nesse processo de conhecimento de tantas inseguranças que a gente que é mãe também vive. Tá certo? Obrigada, doutora Luane, mais uma vez. A gente se encontra no próximo vídeo aqui no Tal Mãe Tal Filho. Deus abençoe você. Curta, compartilhe o nosso vídeo, mande o nosso vídeo aí para aquela mamãe que está gestante, aquela que acabou de ter um neném. Fala para ela que é curtinho, não vai demorar muito, porque mãe que acabou de ter filho não tem muito tempo. É curtinho, vale a pena assistir e anotar as dúvidas para a sua consulta, tá certo? Deus abençoe você. Curta, compartilhe, a gente se encontra semana que vem.